Você já sentiu que tem algo muito grande prestes a acontecer, mas ninguém ao seu redor parece notar? Pois é. Enquanto a maioria segue distraída por manchetes superficiais e debates vazios, o mundo real está se reconfigurando nos bastidores. E não é teoria da conspiração. É o último aviso de Richard Wolff, um dos poucos com coragem de colocar o dedo na ferida. Estamos diante de uma crise econômica de proporções históricas e a maioria nem faz ideia. O mais curioso, quem mais vai sofrer com isso é justamente quem hoje ignora os sinais. Não é exagero dizer que estamos vivendo o maior rearranjo de poder desde a Segunda Guerra Mundial. E não reconhecer isso é como estar num carro a 200 quilômetros por hora com os olhos vendados. As engrenagens geopolíticas já estão se movendo e você, sem saber, faz parte desse tabuleiro. E se você não entender as regras agora, será apenas mais uma peça descartável no jogo dos grandes. Este vídeo não é para te assustar, é para te despertar. Aqui você vai entender o que realmente está por trás das decisões dos grandes impérios, se como tudo isso afeta seu bolso, sua estabilidade e seu futuro. E se você busca clareza no mundo cada vez mais confuso, aproveita para se inscrever no canal agora, porque esse tipo de conteúdo é raro e vai te preparar como poucos estão preparados. Numa conversa franca sobre os rumos do mundo, Richard Wolff revela algo que poucos ousam dizer. Estamos vivendo não uma, mas duas guerras frias. A antiga, entre Estados Unidos e União Soviética, parecia encerrada, mas deu lugar a uma nova, silenciosa e ainda mais complexa. É curioso como a história gosta de se repetir, às vezes como tragédia, outras como farsa. E no meio disso tudo, o que pouca gente enxerga é o impacto direto dessa disputa na nossa vida cotidiana. É o tipo de coisa que transforma o último aviso de Richard Wolff em um verdadeiro alarme de incêndio. A Primeira Guerra Fria foi o palco onde os Estados Unidos consolidaram sua hegemonia após a Segunda Guerra Mundial. Eles não só combateram o comunismo lá fora, mas usaram essa bandeira para justificar ações internas duras. Não era apenas sobre mísseis ou espionagem, era sobre mudar o mundo à sua imagem e semelhança. E agora, décadas depois, o cenário se repete com novos personagens, mas com a mesma lógica fria e calculada. Tudo isso mergulhado no pano de fundo de uma iminente crise econômica. O mais irônico é que, enquanto muita gente ainda acredita em promessas vazias de prosperidade global, os bastidores da nova Guerra Fria já estão bem adiantados. A transição da rivalidade com a União Soviética para o embate com a China não aconteceu da noite para o dia. Ela foi sendo cozida em banho-maria, enquanto o mundo assistia distraído. E agora, a panela está prestes a explodir. Mas o pior é que pouca gente se prepara de verdade para o que vem aí. Enquanto lá fora o inimigo era o comunismo, aqui dentro o verdadeiro alvo eram os próprios trabalhadores. O último aviso de Richard Wolff nos mostra que, sob o pretexto de proteger a nação, os Estados Unidos desferiram golpes certeiros contra sindicatos, partidos de esquerda e movimentos populares. Era uma guerra invisível, mas brutal, travada dentro do próprio quintal. E muita gente nem percebeu que estava sendo silenciada. O medo do vermelho virou ferramenta de controle, e qualquer voz que ousasse questionar o sistema era tratada como ameaça. Imagine perder seu emprego ou ser banido da vida pública só por defender melhores condições de trabalho. Era o pão de cada dia naquela época. E esse padrão não foi enterrado com a Guerra Fria antiga. Pelo contrário, ele renasce, sutilmente, em tempos de crise econômica. Hoje, quando alguém fala em justiça social ou reforma trabalhista, ainda é comum ser taxado de radical. Isso não é coincidência. É herança. Herança de um tempo em que o discurso da liberdade era usado para oprimir. E é nesse ponto que o novo confronto geopolítico começa a se misturar com feridas internas que nunca foram curadas. Quando os impérios europeus começaram a ruir, os Estados Unidos não hesitaram em preencher o vácuo de poder.
Como lembra o último aviso de Richard Wolff, a Guerra Fria serviu como cortina de fumaça para algo muito maior, a ascensão silenciosa de um novo império. Só que, ao contrário dos antigos, este não precisava de coroas ou colônias. Bastava um exército forte, dólares circulando e instituições globais sob seu comando. O FMI e o Banco Mundial foram vendidos como soluções para o desenvolvimento, mas serviram, muitas vezes, como braços financeiros da influência americana. Países endividados, amarrados a políticas de austeridade, viram sua soberania evaporar diante de contratos que favoreciam sempre os mesmos. E o que isso tem a ver com você? Tudo, especialmente em tempos de crise econômica, onde essas instituições voltam à cena com promessas já conhecidas. Essa engenharia de dominação foi tão bem feita que boa parte do mundo acreditou estar sendo ajudada, quando na verdade estava sendo subjugada. A moeda, os bancos, os acordos comerciais, tudo favorecia um centro de poder. E, claro, esse centro não era o sul global. E assim, de forma quase imperceptível, o mundo foi redesenhado para funcionar a favor de poucos e às custas de muitos. Quando a União Soviética colapsou, o mundo acreditou que a Guerra Fria havia chegado ao fim definitivo. Mas, como aponta o último aviso de Richard Wolff, o fim de um inimigo não significa o fim da guerra, apenas a troca de tabuleiro. O inimigo comunista se dissolveu, mas a necessidade de um antagonista permaneceu firme no coração do império. Afinal, sem inimigo, como justificar armas, bases e controle? A ausência da URSS abriu espaço para novas narrativas e novos vilões. Só que, dessa vez, a ameaça não era ideológica, era econômica. E é aí que a China começa a ganhar protagonismo. Enquanto o mundo celebrava a vitória do capitalismo, Pequim já preparava sua entrada como nova potência. E tudo isso, mais uma vez, se desenrolava sob o pano de fundo de uma crise econômica iminente. Curiosamente, muitos analistas da época acreditaram que o mundo caminharia para uma era de paz duradoura. Mas não é assim que os ciclos de poder funcionam. A roda gira, e quando o império cai, outro se ergue, com novas regras, nova linguagem e uma agenda que nem sempre está visível aos olhos distraídos. Enquanto o Ocidente aplaudia a queda do comunismo, a China seguia construindo silenciosamente a maior virada estratégica das últimas décadas. Como ressalta o último aviso de Richard Wolff, o que torna essa nova Guerra Fria diferente é que o rival agora não é simbólico, é real, palpável e economicamente mais eficiente. Pequim trocou tanques por fábricas e discursos por infraestrutura, e a balança de poder começou a inclinar. Hoje, os BRICS já superam o G7 em poder econômico combinado. Isso não é pouca coisa. Significa que o centro de gravidade do mundo está mudando de endereço. E no meio dessa transição, os Estados Unidos tentam desesperadamente manter a antiga ordem funcionando, mesmo que ela esteja claramente rachando. O problema é que toda essa tentativa de contenção se dá enquanto a crise econômica ganha corpo. Se antes o medo era de mísseis nucleares, agora é o medo de perder contratos, mercados e influência. A China investe em portos, estradas e energia em dezenas de países, algo que os Estados Unidos já não conseguem fazer sem resistência interna. E tudo isso, claro, sem precisar disparar um único tiro. O mundo está mudando, e quem não enxergar isso agora vai pagar um preço alto lá na frente. A verdade que poucos admitem, mas que o último aviso de Richard Wolff escâncara, é que o Império Americano está ruindo. Não de uma vez, não em um colapso dramático, mas aos poucos, como uma casa que começa a trincar em silêncio. Os fracassos militares no Vietnã, Afeganistão e Iraque não são apenas manchas no currículo, são sintoma de um sistema que perdeu o fôlego. E enquanto isso, a crise econômica se infiltra em cada fresta. A dívida pública dos Estados Unidos cresce como um buraco sem fundo.
Políticos prometem soluções, mas vivem de empurrar com a barriga. A máquina não gira como antes, e a impressão de dinheiro só adia o inevitável. Quem presta atenção nos números já entendeu que essa montanha-russa não tem trilho no final. E mesmo assim, o discurso otimista segue firme, como se tudo estivesse sob controle. O problema maior talvez nem seja o declínio em si, mas a recusa em aceitá-lo. Um império que não reconhece seus próprios limites tende a cometer erros ainda mais desastrosos. Foi assim com Roma. Foi assim com o Reino Unido. E está sendo assim com os Estados Unidos. Enquanto isso, os adversários não perdem tempo, especialmente quando uma crise econômica global para explorar. Esse negacionismo estratégico é perigoso porque leva o império a agir de forma impulsiva. As sanções que punem aliados, as guerras comerciais desastrosas, o isolamento gradual. Tudo isso são reações desesperadas. E quando o orgulho nacional é ferido, o povo também paga conta. Inflação, desemprego, cortes em serviços básicos. Os sintomas estão por toda parte, basta querer enxergar. E aqui entra o ponto mais preocupante. O mundo continua girando, mas os Estados Unidos estão presos num looping de ilusão. Continuam acreditando que lideram, enquanto são ultrapassados. Continuam ditando regras que já não são mais obedecidas. E nesse cenário confuso, o próximo passo é quase inevitável. Arrumar um novo conflito, uma nova distração, ou simplesmente negar o colapso até ele se tornar irreversível. O tabuleiro foi reorganizado, mas as peças continuam as mesmas. O último aviso de Richard Wolff aponta que a nova Guerra Fria com a China traz as velhas narrativas de volta: comunismo, ameaça externa, defesa da liberdade, só que agora com um verniz moderno e high-tech. Em vez de espiões com sobretudo, temos hackers, 5G e inteligência artificial. E no centro de tudo, uma crise econômica que coloca todos sob pressão. Os Estados Unidos cercam a China com bases militares e acordos estratégicos, como quem tenta conter um incêndio com baldes furados. O problema é que a China já aprendeu a jogar esse jogo, só que com outra cartilha. Ela responde com investimentos massivos, crescimento interno e alianças comerciais que ignoram as antigas regras do império. Exemplo: a iniciativa do Cinturão e Rota, que costura influências pelo planeta fora do eixo ocidental. Ao contrário da URSS, a China tem produtos nas prateleiras, mão de obra qualificada, reservas bilionárias, uma estrutura que combina capitalismo e planejamento centralizado. Ou seja, não é só ideologia, é logística, comércio, resultado. E essa combinação assusta porque desmonta o velho argumento de que apenas o modelo liberal é funcional. A crise econômica dos países ocidentais apenas amplifica essa percepção. Enquanto os Estados Unidos alimentam o medo interno para justificar gastos militares, a China alimenta suas redes de comércio para consolidar poder. Isso cria dois mundos paralelos, um baseado em força, outro baseado em influência silenciosa. Quem está ganhando? Depende de onde você olha, mas o número de países que passam a negociar com a Ásia sem pedir bênção a Washington cresce a cada mês. E é nesse ritmo que a nova Guerra Fria vai avançando, sem manchetes tão chamativas, mas com efeitos profundos. A briga já não é só por territórios, é por narrativas, por quem dita as regras do futuro. E no meio desse embate está o cidadão comum, cada vez mais afetado por uma inflação crescente, empregos instáveis, uma sensação de que algo está prestes a quebrar. A Europa, outrora centro de grandes impérios e revoluções, hoje parece um navio à deriva. Como afirma o último aviso de Richard Wolff, o continente está preso entre dois gigantes, os Estados Unidos em declínio e uma China em ascensão. E nessa dança de titãs, os europeus perdem o ritmo, a estratégia, pior ainda, a identidade. Para onde vai a Europa? Ninguém sabe ao certo, nem mesmo seus próprios líderes. As promessas de uma união forte foram minadas por crises sucessivas, econômica, migratória, energética, sanitária.
E agora, com a crise econômica ganhando fôlego, a fragilidade do projeto europeu fica cada vez mais exposta. Países como Grécia, Itália e Espanha já sentiram o gosto amargo da austeridade imposta de fora. E a pergunta que paira é: a quem serve a Europa? O que se vê é uma subordinação crescente aos interesses americanos. Bases militares, sanções contra rivais, apoio incondicional a políticas externas dos Estados Unidos. Tudo isso enquanto o próprio povo europeu enfrenta desemprego, cortes e desilusão. E quando tentam sair dessa órbita, são rapidamente puxados de volta pelo medo do isolamento ou do colapso interno. Parece familiar? Pois é, a crise econômica não escolhe lado. Há quem diga que a Europa se tornou um escudo, serve para amortecer o impacto das decisões de Washington, mas não decide mais quase nada por conta própria. E o mais trágico disso tudo é que essa submissão não traz garantias. Os Estados Unidos não hesitam em abandonar aliados quando seus interesses mudam. O histórico está cheio de exemplos. E a Europa, ao que tudo indica, será mais uma peça sacrificada no xadrez global. Nesse cenário, a população europeia vai perdendo confiança em seus próprios governos. Surgem movimentos populistas, protestos em massa e um sentimento crescente de traição. Afinal, como confiar em quem diz representar o povo, mas só atende telefonemas vindos de outro continente? O último aviso de Richard Wolff ecoa forte nesse contexto. O mundo está mudando, e quem não se posicionar agora será engolido sem cerimônia. Depois de tudo que você ouviu, me diga, vai continuar acreditando que está tudo bem, mesmo com o último aviso de Richard Wolff martelando sinais de alerta? A crise econômica não é mais uma previsão distante. Ela já começou a se desenhar nas entrelinhas do cotidiano. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai usar ou vai esquecer? Você está diante de uma chance rara, enxergar antes da maioria. Então, quais passos vai tomar a partir de agora? Vai estudar mais? Cortar gastos desnecessários? Investir melhor? Ou vai continuar dependendo de um sistema que já mostrou estar em colapso silencioso? Só você pode decidir, mas saiba que cada minuto de inércia custa caro. E se esse conteúdo abriu seus olhos, então não deixe isso morrer aqui. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Aqui, a verdade não vem com censura, vem com estratégia, lucidez e preparo. Porque o mundo não vai esperar ninguém, mas você pode estar pronto quando ele virar de cabeça para baixo.